Coisas que eu já fiz que eu me acho muito esperta por isso. Uma vez eu comecei a ficar com um cara que ele tinha acabado de sair da cadeia e a gente começou a ficar e se relacionar. E assim, eu tava um pouco apaixonadinha por ele. Mas eu tinha minha vida muito caótica, então, assim, eu sabia um pouco no que isso ia dar. Então eu conheci toda a família dele, a gente se apaixonou, a gente começou a ficar e ele falou que queria namorar comigo. Então a gente começou nesse meio que namoro, sabe? Só que no meio disso tudo eu arrumei emprego na minha outra cidade. E ele só poderia ir pra essa outra cidade se ele tivesse um alvará pra poder morar naquela outra cidade, porque ele tinha sido preso e tinha acabado de ser solto. E no fundo eu sabia que quando ele voltasse pra aquela outra cidade, ele ia querer continuar a ficar solteiro. O cara tinha acabado de sair da cadeia, gente. Ele não ia querer entrar no namoro. Então eu, bem pleníssima, eu não parei de ficar com ninguém. Então enquanto a gente conversava todos os dias, bom dia, boa noite, e ele estava na cidade menor, sem ficar com ninguém, eu estava continuando com a minha vida normalmente, ficando com outras pessoas e vivendo feliz da vida. E aí, quando o alvará soltou e ele pôde morar na cidade que eu estava trabalhando, ele me mandou mensagem e falou assim: olha, não vai dar pra gente namorar, eu preciso viver minha vida e não sei o que lá, e eu acho que eu não gosto de você. Eu sofri, eu fui beber, mas no fundo eu nunca parei de ficar com ninguém por causa dele. Ele não sabe dessa história, que eu ficava com outras pessoas, e nunca vai saber. Até porque eu nem sei nem por onde que ele tá, e enfim. E por incrível que pareça, essa é uma das histórias que ela achou que ela foi esperta. Tá certo, né? E imagina só as que ela não foi tão esperta assim. Se o cara puxou cadeia e ela tava conversando com outros caras numa cidade próxima, ela não tava correndo risco não? Qual é a parte da esperteza que eu não entendi até agora? Eu não tenho certeza, mas talvez tenha sido a parte que ela levou vantagem em ficar se relacionando com vários outros caras durante o período em que o ex-presidiário não podia ir até onde ela tava e ela saiu ganhando então. Pelo menos na cabeça dela é isso, pelo que eu tô entendendo. Enquanto o cara tava lá esperando a polícia decidir onde que ele pode ir ou não, ela já tava em plena atividade e isso foi uma esperteza da parte dela. Legal. Não sabemos até o momento se ela começou a namorar com esse cara enquanto ele ainda tava preso, mas vamos supor que sim. Por que que ela achou que a partir do momento que ele fosse solto, ele não ia querer namorar com ela? Será que ela tinha plena consciência que esse cara aí só tava ficando com ela por ficar? A bola de terça, senhores, será que é isso? Sinceramente, eu não tô conseguindo enxergar aonde que ela achou que levou vantagem. Ela até sofreu quando o cara falou que não queria mais ficar com ela, então eu acho que ela tinha sim uma expectativa de se relacionar com um criminoso, mas eu acho que o cara tinha outras ofertas, só pode ser isso. Mas tudo bem, pelo menos ela levou vantagem em alguma coisa e ela tem história pra contar. Pelo menos ela foi rejeitada por um cara que tava preso, só ficou com ela porque não tinha outra coisa mesmo e a partir do momento que ele teve outras opções, ele deu ghost imediatamente. E pra não ficar pra trás, logicamente, como ela já sabia que isso poderia acontecer, ela ficou com vários outros caras na cidade lá. Chupa presidiário também. Tá achando que a guerreira não consegue arrumar outro cara? Lógico que consegue, qualquer uma consegue. Ela só precisa querer. Agora, pro cara que era presidiário é mais difícil, né? Primeiro ele teve que ser solto. Aí depois ele precisou do alvará, eu nem sabia que tinha isso. E só depois que ele foi se interessar por outras. Ou seja, nesse meio tempo, enquanto ela era a única opção, ela pelo menos enfeitou a cabeça dele, só de raiva. Orgulho da família. Que tem? Ninguém tem o direito de ficar criticando ou querer falar que a senhora aí se prestou um papel que nem precisava, né? Porque essa história aí não chega a ser uma superação, que a pessoa fez um negócio difícil que poucas conseguem. Não. Isso aí que ela fez de ficar com um cara que saiu da cadeia e depois ficou com outros, qualquer uma faz. Quem se aproveitou da situação foram os caras, minha senhora, não é querendo falar nada. Ainda mais se for de graça. Muitas ficam milionárias fazendo o que essa senhora aí fez sem cobrar nada. Tudo isso por causa de uma vingança, de um relacionamento que ela nem deveria ter entrado, pelo menos na minha opinião. Cada um é livre aí pra fazer o que bem entende e ela tem o direito sim de escolher se relacionar com a pior opção que tiver ali disponível pra ela. Mas como ela colocou o vídeo na internet, então eu tenho o direito também de dar minha opinião, claro, respeitosamente, e pra mim eu acho que ela se expôs a um risco desnecessário. E esse relato que ela tá contando pode acabar marcando a pessoa entrando nos anais da história dela de forma negativa. Ou você acha que o futuro namorado vai gostar de ouvir isso? A pessoa gravar um vídeo falando que tava saindo com um cara que acabou de sair da cadeia? Qual que é a parte bonita dessa história?
história? Talvez nunca saberemos. E o que mais chamou a atenção pra mim, pelo menos, é que eu pensei que o cara que ficou preso um tempo, ele gostaria de dar uma namorada, né? A não ser, é claro, que ele se manteve em plena atividade, com visita íntima e tudo mais. Só que eu, pelo menos, ia querer ficar de boa um pouco, longe dos perigos noturnos, como diz o professor Chapeleta. E nada melhor que namorar, senão vai que o cara começa a sair de novo, aí os parça chama pra fazer os corre louco e o cara é preso de novo e não viu nem a cor enquanto ficou solto. Se eu passasse por uma experiência dessa, primeiro ia querer tirar o atraso. Os comparsa que esperem um pouco. Que pressa é essa pra poder cometer crime? Calma aí, poxa, vamos dar uma regozijada primeiro? Ainda mais se tem uma pessoa que já tá à disposição, o cara não precisaria nem procurar. Mas fazer o quê? Aparentemente o cara só usou emocionalmente essa senhora aí, né? Mais sorte que ela conseguiu levar vantagem. Não há motivos para preocupação. Ela ficou com vários outros caras e isso faz com que ela tenha aquele sentimento de não ter ficado por baixo. Se o cara pode sair com várias senhoras aí só porque ele acabou de sair da cadeia e provavelmente deve ser o estilo moleque doido que muitas senhoras se atraem, ela também fez a parte dela. Não sabemos até o momento se o cara voltou pra cadeia ou foi de arrasta, e a única coisa que dá para garantir, até com uma certa tranquilidade, é que essa é uma das histórias mais constrangedoras de todos os tempos. Faz calcinha nele, Eduarda. Eita. Desculpa pra mim, olha no olho. Não, você dá um. Tu tá com medo de quê? Eu vou dar o meu a você. Olha pra mim, tu tá com medo. Direito igual, nada. Você tá com medo de quê? Você tá com medo de quê? Olha, eu... Ele me mostrou na minha frente, viu aqui? Agora abriu direitinho. Ele? Seu namorado? Sim. Vixe, vai ter que mostrar. Né? Bora, mano, vai comer teu açaí. Vai, mano. Me dá Vai, pra vai, deixa eu tá fazendo. Que constrangimento, hein, senhores? Pelo amor de Deus, passar por uma situação dessa. E ainda filmaram e colocaram na internet. O cara pedindo pra momolada desbloquear o celular. Por que já não deu o ghost? Se ela tá escondendo o flagrante do cara, é porque significa. O cara não percebe que ele tá fazendo papel de bobo aí. Inclusive, ele só não consegue dar o ghost porque provavelmente ele gosta da pessoa aí que não quer mostrar o celular. E é nesses momentos que eu lembro de Jeová dos Exércitos com a sua icônica frase: "Obrigado, Deus, pela minha vida de solteiro." Que essa vergonha eu não passo. Eu prefiro pagar pra me relacionar com o Sub5 lá no Desprestigiadas e me arrepender imediatamente depois do que passar por isso. Não dá pra entender o contexto aí, mas parece que foi o seguinte: o pessoal tava em casal lá, a namorada do outro cara ali mostrou o celular pra ele e quando chegou na vez dessa aí ela não quis. E o cara aí com a camisa da seleção ainda tá tentando entender. Eu acho que pegaram na fraqueza, né? Talvez o cara pensa que dá pra salvar ainda. Não tá tão ruim assim, não é porque ela não quer mostrar o celular que isso significa que tem alguma coisa constrangedora lá. De repente a namorada dele é uma pessoa exemplar, mas ela não quer mostrar o celular porque, não sei, não tem outro motivo, né? Mas o problema é que os caras não querem aceitar. Ele queria que nada disso estivesse acontecendo, mas não adianta, senhores. O cara que quer ter um relacionamento hoje em dia tem que estar preparado pra tudo, inclusive pra isso aí, ó. E se fosse eu, não ia exigir que a namorada mostrasse o celular, até porque eu acho que nem pode fazer isso. Eu ia simplesmente fingir que nada aconteceu e agir com naturalidade pra namorada achar que tá tudo certo, e ia dar-lhe uma rejubilada, como se não houvesse amanhã, na primeira oportunidade, assim que chegasse em casa, e assim que eu finalizasse os trabalhos, eu ia falar pra ela que não precisa mais, é amiga. Já que não quer mostrar o celular, então fica aí. Essa é a melhor forma de terminar o relacionamento. O homem que deixa pra terminar no momento de cabeça quente, sem dar aquela última castigada amorosa, tá perdendo até uma oportunidade. Ele pode ter uma lembrança positiva ainda disso. Ele terminou com uma pessoa que provavelmente estava enganando ele, mas terminou mostrando quem é que manda. Não é muito melhor do que brigar com a pessoa por causa de ciúme? Não precisa disso, já que a última vez mesmo entorta o pescoço da girafa, tudo bonitinho, com toda a intensidade possível, e depois termine o relacionamento como um verdadeiro cavalheiro, simplesmente sumindo, sem dar maiores explicações. Tudo que o homem precisa fazer é não se apaixonar. Se ele tava com uma pessoa que tava conversando ou saindo com outros caras, foi um livramento, meu filho. E se ele tivesse casado e tido família com essa pessoa, não seria muito pior? Então eu sou a favor disso, da última rejubilada e cada um que siga a sua vida. O homem que faz isso, ele tá sendo até respeitoso. Além dele não tá brigando ou querendo ver o celular à força da companheira dele, o cara ainda tá dando a oportunidade pra ela fazer o que ela tá com vontade com outros caras. Agora, se esse rapaz aí do vídeo aprendeu essa dura lição, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você faria se tivesse numa situação dessa, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar as
sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao rejubilado Prochaska Júnior, presidiário desconhecido que aparentemente só estava se relacionando com essa senhora aí porque não tinha opção, mas a partir do momento que ele ganhou a liberdade, ele preferiu esfregar a cara numa desconhecida do que namorar com a pessoa que tava com ele enquanto ele tava desbeiçado, o bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!